Querido, nós vamos ler João 3, versos 9 a 15. Nos diz assim a palavra de Deus. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, pedimos, por amor do Teu nome, que Tua palavra, Senhor, alcance o nosso coração e cumpra o Teu santo propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Irmãos, o tema sobre o qual nós vamos refletir nessa noite é quando um mestre experimenta o fracasso da certeza. Nada contra a certeza, absolutamente. Certo é, irmãos, que há muitas certezas das quais nós não devemos duvidar. Ninguém duvida que o barro suja. Vou passar com o carro na lama ali e não vai sujar. Ninguém pensa nisso. Ninguém pensa, a água não molha. Vou pular na piscina e não vou me molhar. Ninguém duvida dessas certezas que são tão absolutas. O tempo não para. Alguém duvida disso? De maneira alguma. A gente não pode voltar ontem e fazer nada. O ontem passou, é passado. Aliás, daqui a pouco tempo, este momento vai ser um passado para nós. E vale lembrar que é no tempo presente que a vida acontece. O que estamos fazendo desse presente que estamos vivendo aqui agora? Estamos aqui para prestar ao Senhor um culto em adoração, em espírito e em verdade? Ou nossa cabeça não está aqui, nosso pensamento não está aqui? Queridos irmãos, há certezas que não podemos duvidar delas. No entanto, sobre as coisas espirituais, irmãos, nós só podemos estar certos daquilo que a palavra de Deus revelou para nós. Da palavra de Deus. Entretanto, irmãos queridos, há questões que Deus não deixou claras para nós. Sobre essas questões, nós vamos supor, vamos aguardar, mas não podemos ter certeza. Todavia, sobre a vida cristã, irmãos, existem coisas que Deus deixou muito claro para a gente saber. Quem é dele é aquele que nasceu de novo. E quem nasceu de novo precisa ter uma vida diferente. Isso a Bíblia deixa muito claro. Quem nasceu de novo precisa estar crescendo em temor, crescendo em santificação, crescendo, tendo uma vida piedosa. Amados, o contexto no qual estamos aqui é que estamos no meio de uma conversa.
Nós estamos aqui no meio de uma conversa. Numa conversa que foi tensa para o coração de um mestre fariseu. Vimos que Nicodemos foi à noite se encontrar com Jesus, e quando se encontrou com Jesus, disse: mestre, sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. E quando Jesus fala sobre nascer de novo, sobre nascer do Espírito, sobre a necessidade de nascer de novo, é nesse momento que Nicodemos se manifesta, como nós lemos aqui no versículo 9. Como pode ser isso? Como pode ser isso? Porque o que Nicodemos acabou de ouvir aqui, irmãos, é que toda a sua tradição e esforços religiosos não proporcionariam para ele o que ele tanto esperava e confiava: a salvação. Nicodemos era um homem religioso, um homem que seguia com afinco as tradições judaicas, um homem que não descansava sua mente, não descansava o seu coração, se não cumprisse a palavra de Deus, as leis do Antigo Testamento. Porém, agora quando ele percebe o testemunho de Jesus e vai conversar com Jesus, ele é surpreendido com uma notícia, porque Jesus diz para ele: Nicodemos, importa nascer de novo. Tem que nascer de novo para ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo. O anseio de Israel era pela manifestação do Messias. E Deus encarnado estava ali apresentando sinais de divindade. Mas o grande problema é que o teor daquela boa notícia, e a notícia ao próprio Jesus, é que a gratuidade da salvação chocava demais aquele que se valia das obras para se salvar. Irmãos, já viu um ditado que diz aí, que é dito por aí, que o que é de graça não presta? Existe na cultura, no pensamento comum, na sabedoria comum, essa ideia de que o que é de graça não pode ser boa coisa. Então, quando Jesus ele vem e ele diz: olha, a salvação é uma coisa que eu dou, não é uma coisa que você adquire com seu esforço. Isso choca. E é por isso que até hoje, no nosso tempo, irmãos, muitas pessoas que estão na igreja, elas não conseguem se contentar com a graça de Deus. Não conseguem se contentar com a graça de Deus. Elas sentem uma necessidade enorme de estar fazendo alguma coisa para se sentirem salvas. É por isso que ele faz essa pergunta: como pode ser isso? É claro, irmãos, que quando nós falamos aqui de boas novas, nós não estamos defendendo que Jesus ele vem desestimular as boas obras. Não é isso. Muito pelo contrário. A Bíblia estimula as boas obras. A Bíblia estimula. A Bíblia diz que devemos praticar boas obras. O problema é quando uma pessoa pensa que ela vai alcançar o favor de Deus, a bênção de Deus, que ela vai alcançar a salvação de Deus por meio das obras que faz. Observemos a pergunta de Nicodemos: como pode ser isso? Como pode alguém nascer de novo? Essa reação do mestre Nicodemos muito se difere das reações que ele costumava ter no seu tempo. Sabe por quê, irmão? Aquele mestre
ele era habituado a certezas. Quando alguém queria saber alguma coisa sobre Deus, sobre como Deus pensa, sobre como Deus age, sobre como Deus é, as pessoas procuravam por ele. Mestre Nicodemos, o que é que agrada a Deus, mestre Nicodemos? E ele sabia o que dizer. Ele tinha todo o seu conteúdo teológico para dizer. Ele tinha certezas para oferecer. E essas certezas traziam prazer. Era o prazer de poder dizer como Deus é, como Deus age, como Deus faz. Ele tinha essa condição que trazia para ele uma convicção, de tão grande que era essa convicção, que ele era um grande mestre em Israel, um homem reconhecido por todo o povo. Agora, irmãos, os alunos atentos saciavam o desejo de ser importante e validavam a fé que ele tinha em si mesmo. Eu quero que você entenda a situação de Nicodemos aqui. Quando ele chega para conversar com Jesus, ele chega como mestre convicto. Um mestre que estava acostumado a ser procurado, e os alunos dele ouviam com muita atenção. E quando ele dava uma palavra, as pessoas diziam: ó, esse sabe, esse entende, esse conhece. E aquilo servia para aquele mestre como uma confirmação, como uma validação da fé que ele tinha no conhecimento que portava e propagava. Mestres eram admirados e sempre tinham uma resposta para os seus ouvintes. Os mestres davam direção, faziam afirmações sobre Deus. E detalhe, em nome de Deus, irmãos, esses mestres, eles, entre aspas, eles podiam aprovar ou reprovar as pessoas. Esses mestres, eles eram assim. Mas agora, o mestre está com dúvidas. O mestre não sabe o que pensar. O mestre não sabe o que dizer. O mestre está perdido, apesar de todo o conhecimento que possui. E veja, o próprio Jesus deu testemunho disso. Tu és mestre em Israel e não entende. Queridos irmãos, o mestre estava desconcertado, porque não conseguia entender para crer, não conseguia entender o que acabara de ouvir, porque Jesus tinha dito para ele: Nicodemos, quem não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. Não era uma frase simples emitida por Jesus, era uma questão de vida ou morte eterna. Era uma questão da consumação da fé daquele homem. Ele estava ouvindo agora: como assim? Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus? Eu não estou entendendo isso. Ninguém pode voltar para o ventre da mãe e nascer de novo. Eu não estou entendendo, Jesus. Eu não estou entendendo. Queridos, é de abalar. Porque Nicodemos tinha vivido até aquele presente momento com uma compreensão de espiritualidade sólida, algo em que ele confiava e pautava toda a vida dele. A vida dele era viver aquela fé, a fé de seguir os rituais, a fé de cumprir a lei. E agora aparece para ele uma situação que ele não conhecia, ou pelo menos não entendia. Deveria nascer de novo. Você sabe qual é a situação prática aqui? Para ele, guardar no sábado, por exemplo, e fazer os rituais de purificação,
Era só uma questão de determinação. É um exemplo, hoje é sábado, eu não posso fazer tais coisas. Então, ele deixava de fazer. Eles se negavam a fazer. Mas a pergunta é, como que ele poderia nascer de novo? Eu imagino na cabeça daquele homem acostumado a seguir regras, que por um momento ele tenha buscado na sua mente uma forma de executar aquilo. Tanto que ele pensou, mas Senhor, como assim nascer de novo? Eu imagino que por um momento, por uma fração de segundos, a cabeça dele tenha girado em pensamento, como que faz para nascer de novo? Isso eu não consigo fazer. Irmãos, seguir regras é uma coisa que com esforço humano o homem pode fazer. Agora, nascer de novo, nascer do alto, é uma coisa que só Deus pode fazer. O homem não pode fazer isso. O homem não pode. Queridos irmãos, ele não encontrou uma forma de fazer aquilo. E mostrou-se incrédulo diante daquilo que lhe foi exposto. Então, quando nós chegamos aqui no verso 10 e 11, Jesus então disse para ele, aquilo que eu comentei anteriormente. Jesus olhou para ele e respondeu a pergunta dele com outra pergunta. Porque Nicodemos perguntou, como pode ser isso? E Jesus respondeu com pergunta, ué, tu és mestre e não sabes isso? Na verdade, eu te digo que o que nós dizemos e sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Irmãos, vamos atentar para o que está acontecendo aqui. Jesus questionou Nicodemos como mestre. Jesus chamou a atenção dele para uma realidade. Nicodemos, você é um mestre. Você deveria estar entendendo, mesmo que fosse em alguma proporção, o que está acontecendo aqui. Sabe por quê, irmãos? É porque um mestre da lei, um mestre como ele, conhecia perfeitamente um texto como, por exemplo, do profeta Ezequiel, em que Deus disse, através do profeta, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. E olha isso. E porei em vós o meu espírito e os lavarei, para que vocês hajam segundo os meus decretos e obedeçam fielmente as minhas leis. O mestre Israel sabia de palavras e promessas como essa, que Deus estava dizendo que ia chegar um tempo que o homem não obedeceria à lei por observá-la e se sacrificar para segui-la, mas Deus tiraria o coração de pedra do homem e daria ao homem um coração de carne. Deus escreveria no coração do homem as leis, para que essas leis, para que a vontade de Deus estivesse impregnando o homem, ou seja, estaria fazendo com que o homem fosse um novo homem, um homem não mais com coração de pedra, mas um homem com entendimento das coisas espirituais, um homem que ressurge pelo agir soberano de Deus, um homem que ressurge pelo ato poderoso de Deus transformar o coração. É uma mudança que não parte do intelecto, de você ver, entender, discernir, sabe, chegar a uma conclusão na sua cabeça, e então disse, então é isso, beleza, então agora eu vou praticar. Não, mas é uma mudança do coração, para que haja uma verdade implantada no coração, e a partir dessa mudança de coração, uma mudança de vida aconteça, uma nova pessoa. Um homem como Nicodemos também conhecia perfeitamente uma palavra, como a de Jeremias 31, versículo 33, onde Deus falou, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Veja isso.
porei a minha lei no íntimo deles, e escreverei nos seus corações. Eu serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Como foi observado por certo teólogo, o ensino do novo nascimento estava construído sobre o ensino do Antigo Testamento. O Antigo Testamento apontava para isso, para uma transformação, para uma ação de Deus no interior do homem. Devemos lembrar aqui, irmãos, que Nicodemos, ele era um homem de conduta exemplar. Jesus não está falando aqui com uma pessoa sem escrúpulos, com uma pessoa imoral. Jesus está falando com uma pessoa que queria fazer a vontade de Deus. Jesus está falando com uma pessoa que temia Deus. Jesus está falando com uma pessoa que amava a palavra de Deus, mas que, porém, vivia em função da sua crença nas leis, na palavra escrita. Ele era um homem de conduta exemplar. Porém, vocês se lembram daquele jovem rico que Jesus falou sobre ele? De um jovem que chegou perto de Jesus e disse: bom mestre, o que farei para ter vida eterna? Jesus disse: olha, siga os mandamentos. Aquele jovem disse: Senhor, eu faço isso desde a minha infância. Nicodemos era como esse jovem, alguém que praticava a lei, alguém que praticava, mas alguém que precisava nascer de novo. Meus amados irmãos, precisamos entender que o que torna uma pessoa membro do corpo de Cristo, um salvo em Cristo, não são as boas obras que essa pessoa pratica. É fato que pelas obras de uma pessoa podemos identificar uma mudança de vida, mas não devemos confundir as coisas, porque há pessoas que praticam coisas boas, mas fazem isso simplesmente motivados pelo desejo de obterem aprovação a partir dos atos que praticam. E isso é diferente de você praticar porque o seu coração foi transformado, para que você, como efeito dessa transformação, pratique boas obras. Ele era um homem de conduta exemplar, e como aquele jovem rico, ele tinha um desejo de fazer a vontade de Deus, mas ele ainda estava preso a algumas riquezas, a alguns ídolos do coração, e não tinha disposição para se livrar das suas idolatrias. E aqui eu vou entrar num ponto delicado. Existem pessoas que idolatram os próprios atos religiosos. Existem pessoas que idolatram as suas próprias práticas religiosas. Existem pessoas que acham que o simples fato de ir na igreja de vez em quando, participar de um ato religioso de vez em quando, é o que vai garantir que elas entrem no reino do céu. E Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, todo o seu esforço não resolve nada se você não nascer de novo. Ele seguia com esforço o que ensinava, mas agora, olha que coisa interessante, irmãos, ele deveria abandonar a própria religião para ser salvo. Não parece uma ironia isso? Não parece uma ironia? Falando em ironia, quando Jesus escolhe os discípulos, você vai observar,
haviam homens simples, de vida simples, nenhum mestre, conhecedor do Antigo Testamento do seu povo. Nenhum. E Jesus estava dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você precisa abandonar o pensamento de que pelo seu esforço você será salvo, porque isso não vai acontecer. Ou você nasce de novo, ou você não verá o reino de Deus. Jesus então, no versículo 12, vai falar uma coisa interessante: olha, se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus, irmãos, ele é a perfeita revelação de Deus à humanidade. Duvidar daquele testemunho visível de Jesus e da obra que ele fazia e continua fazendo na vida dos homens, torna qualquer um incapaz de saber das coisas celestiais. É uma questão de fé. É uma questão de fé. A revelação máxima é Jesus. Jesus estava diante de um conhecedor e mestre da lei escrita, Nicodemos. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? Jesus, o Verbo, se fez carne. A revelação máxima e perfeita, mais clara de Deus. Não era mais uma sombra, nem um tipo, era o próprio Jesus. Estava conversando com o mestre da lei. O mestre da lei estava ouvindo o Verbo falar. E o mestre não entendia a voz do Verbo. O mestre não entendia a voz do Verbo. Nicodemos não entendeu. Ele não encontrou a sintonia entre o que o Verbo dizia e os textos que ele tanto sabia de cor. Por isso que Jesus fala: conhecer as coisas celestiais é algo que pertence a Jesus. E ninguém poderia saber mais do que Jesus das coisas celestiais. Jesus estava dizendo: olha, eu vim de lá. Eu sou de lá. As coisas celestiais são obras das minhas mãos. Eu estou aqui para falar das coisas celestiais, e ninguém pode falar das coisas celestiais como eu falo, porque eu sou de lá. Eu desci de lá, eu me encarnei, eu estou aqui me revelando para salvar o meu povo. E você, Nicodemos, não está me entendendo? Precisamos considerar aqui, irmãos, o amor de Jesus. Não devemos entender aqui que Jesus estava naquele momento apenas colocando aquele homem numa situação de dor. Jesus estava trazendo aquele homem para uma revelação mais profunda. Deus estava dizendo: o mestre, eu vim aqui para te explicar tudo que você ainda não entendeu. Tem que nascer de novo. Mas olha, eu vou fazer você nascer de novo. Não se apegue à arrogância. Não se apegue à soberba. Mas humilhe-se. Reconheça. E eu farei uma grande obra no seu coração, na sua vida. Eu é que vou fazer você nascer de novo, Nicodemos. Eu não estou mandando você descobrir um jeito de nascer de novo. Eu não estou dizendo que você tem que voltar no ventre da sua mãe. Eu não estou dizendo que você tem que achar uma forma. Eu sou a forma. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E eu estou aqui para te dizer isso. Você vai ao Pai e você vai por meio de mim. Você vai por meio de mim.
E agora, Jesus vai conversar com Nicodemos numa linguagem que Nicodemos entendia bem. Jesus vai falar nos versos 14 e 15 sobre algo que era do pleno conhecimento de Nicodemos. Ele vai fazer uma comparação. Ele vai dizer: Nicodemos, olha só, quem sabe das coisas celestiais sou eu, e eu estou aqui para te falar sobre elas, ok? Abra seu coração, tenha fé, creia. Então, compreenda, Nicodemos, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos irmãos, já que Nicodemos era o mestre, Jesus faz ele se lembrar de um acontecimento registrado no Antigo Testamento, no livro de Números, no capítulo 21. Vai falar de uma serpente que foi levantada no deserto. Deixa eu falar para vocês o que aconteceu nesse episódio. Os irmãos se lembram que Deus retirou o povo de Israel da escravidão do Egito. E o povo estava caminhando rumo à terra prometida. Mas o povo, volta e meia, reclamava. O povo estava com saudade do Egito, enjoado da provisão de Deus. Irmãos, olha que coisa interessante. O povo estava com saudade da escravidão. Aí você pensa, é possível que isso aconteça? Sim. Tem muita gente que está na igreja, tem muita gente que está caminhando com Jesus, mas está com saudade da vida sem Jesus. Muita gente com saudade da vida de pecado. Muita gente olhando para trás. Afinal de contas, compensa a terra prometida? Não era melhor ficar lá no Egito, com tudo que tinha lá, com os prazeres que o Egito oferecia? Apesar da escravidão, tinha muita coisa boa. Apesar da escravidão, tinha muita coisa interessante. A Bíblia diz que o povo estava nessa situação, com saudade do Egito, e o povo ainda estava enjoado da provisão de Deus. Vocês se lembram que enquanto o povo caminhava pelo deserto, Deus fazia com que a água brotasse de rocha para que eles pudessem beber? E a Bíblia diz, irmãos, que toda noite Deus providenciava, e ao amanhecer, quando eles acordavam, já tinha um maná preparado para que eles pudessem se alimentar. Você sabe o que eles falaram do maná de Deus? De um alimento que descia do céu, que eles acordavam no deserto e estava lá. Eles disseram que estavam com nojo do maná de Deus. Eles estavam com nojo daquilo que Deus oferecia para eles. Então, sabe o que Deus fez? Preste atenção nisso. Deus ordenou que serpentes no deserto, serpentes venenosas, atacassem aqueles murmuradores. Muitas pessoas morreram, picadas de serpente no deserto, porque estavam murmurando contra Deus. Aí o que acontece? O povo procurou Moisés, disseram: Moisés, nós estamos arrependidos, porque nós falamos mal de você, Moisés, nosso guia, nós falamos mal de você. E tem mais, Moisés, nós falamos mal de Deus, o pior nós fizemos. Moisés, peça a Deus que nos livre desse mal. Peça a Deus que acabe com isso, Moisés. A Bíblia diz, irmãos, que Moisés orou ao Senhor. Aí o que Deus mandou fazer? Deus falou assim: Moisés, construa uma serpente de bronze. Levante essa serpente numa forma de estaca. Coloque ela assim, no alto, para que aquele que for picado da serpente
no deserto, a olhar para aquela serpente de bronze erguida, ele seja imediatamente curado. Sabe o que acontecia? Os murmuradores, já arrependidos, tomavam uma picada de serpente no deserto, porque Deus não tirou a serpente, manteve lá. Tomaram picadas da serpente, se lembrava do mal que cometeu, se lembrava que aquela condenação era porque haviam chamado de nojento aquilo que Deus fez, aquilo que Deus lhes dava de graça. Então as pessoas olhavam para aquela serpente de bronze e eram imediatamente curadas. O que Jesus está mostrando aqui, irmãos, é que uma serpente foi levantada no deserto para livrar da morte certa o homem que morreria por causa do pecado que cometeu. E abrindo um parênteses, esse texto, ele nunca deu margem para que alguém pudesse então defender o uso de imagem de escultura e se valer de fé na imagem de escultura. Sabe por quê? Porque em nenhum momento essa serpente foi levantada como objeto de adoração. Pelo contrário, era um objeto para que as pessoas pudessem se lembrar do pecado que cometeram contra Deus. Não era para adorar, mas era para estar diante daquele símbolo e se arrepender. Tanto que depois, em outra situação, no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, essa mesma imagem teve que ser destruída. Deus mandou destruir essa imagem. Sabe por quê? Porque o povo de Israel estava agora passando a adorar aquela imagem. Então Deus mandou destruir. Mas o ponto essencial e principal que eu quero dizer para os irmãos é que Jesus agora, ele faz com que Nicodemos associe aquele acontecimento do Antigo Testamento, de levantar a serpente, para que aquele condenado à morte olhasse para a serpente e fosse curado. Deus está associando aquilo, Jesus está associando aquilo com Ele mesmo. Ele está dizendo, Nicodemos, do jeito que aquela serpente foi levantada no deserto, para que as pessoas olhassem para a serpente e fossem curadas, importa que o Filho do Homem, Jesus encarnado, nascido entre nós, importa que Ele seja levantado, aí você se lembra da cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você nota uma coisa? Jesus não disse aqui, para que todo aquele que cumpra todas as palavras do Antigo Testamento não pereça, mas tenha vida eterna. Mas ele diz, para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, o que eu quero enfatizar nesse momento é uma coisa muito importante. Amados, só Deus pode sentenciar o homem. Preste atenção nisso. Só Deus pode sentenciar o homem. Nada nem ninguém pode sentenciar o homem definitivamente. Só Deus. E se é só Deus que pode sentenciar, é só Deus que pode redimir. O juízo e a pena de morte pelo pecado não foi algo proveniente do diabo, mas foi proveniente do próprio Deus. Deus disse, se comer daquele fruto, certamente morrereis. E digo mais uma coisa para você, se isso ainda não ficou claro, é importante ficar, irmãos. Novo Testamento, na carta de Pedro, a Bíblia diz que nós temos um adversário, um inimigo, que anda bramando ao nosso derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. O diabo é o adversário do mundo. Mas eu te faço uma pergunta. Desde quando o diabo é o adversário do mundo? Eu vou te dizer. Desde quando Deus disse no Éden, eu porei inimizade
entre você, serpente, e a semente da mulher. Portanto, irmãos, só Deus pode redimir o homem do pecado. Só Deus pode redimir o homem da condenação eterna. É por isso que aos Hebreus tem um versículo que, quando lemos, soa até mal. Quando lemos assim de uma forma desavisada e sem entender o contexto. Porque o versículo diz: coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Sabe por quê? Porque a pergunta é simples: das mãos de Deus, quem pode te livrar? Do juízo de Deus, quem pode te livrar? Da condenação de Deus, quem pode te livrar? Jesus foi dizer para Nicodemos: eu posso. E é isso que eu vim fazer. Então, Nicodemos, importa nascer de novo. Venha a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, eu te aliviarei. Venha a mim, Nicodemos, venha a mim, você que acha que conhece muita coisa, você que acha que sabe muita coisa, você que acha que é muito forte, você que acha que é muito fraco, você que acha que não sabe nada, venham a mim. Porque importa o homem nascer de novo. E eu estou os convidando para dar a vocês vida e vida eterna. Jesus compara a sua morte na cruz com aquele fato registrado em Números. A punição de Deus ocorreu. A providência salvadora de Cristo naquela cruz foi um favor imerecido para nos livrar da morte certa. Eles olhavam para aquela serpente com a consciência do pecado. E o homem, com a consciência de que é pecador, precisa olhar para o Cristo crucificado, ressurreto, e esperar essa salvação que é gratuita. Meu irmão, a salvação em Jesus é gratuita. O seu dinheiro não compra. O seu sacrifício não paga. Você não precisa fazer promessas mirabolantes. Você não precisa se sacrificar. Porque um sacrifício perfeito já foi feito na cruz do Calvário. Ele levou sobre ele todo o nosso pecado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, então ele agora é erguido, para que olhemos para ele e enxerguemos nele a nossa salvação, porque a morte dele mostra para nós o tamanho da nossa culpa, e mostra o tamanho do perdão que recebemos. Quando a gente olha para essa conversa com Nicodemos, às vezes dá uma sensação que Jesus está assim, acabando com a vida do cidadão, né? Rapaz, o cara está ali a vida inteira naquela luta. Sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está fazendo um fardo do ombro dele. Nicodemos, eu sei que você me quer. Eu sei que você me ama. Eu sei que você tem. Mas deixa eu te mostrar uma coisa. Não é você que vai resolver isso. Essa solução, quem dá sou eu. Você agora só precisa nascer de novo. E todo esse conhecimento que você tem, interpretado com essa iluminação que você está tendo agora, vai ser para a edificação do povo de Israel. Agora você vai pegar todos aqueles textos
Isso não está escrito não, tá, irmão? Eu que estou aqui especulando. Você vai pegar agora todo esse conhecimento e você agora vai aplicar isso à luz da revelação maior que você conheceu de perto. É interessante notar, irmãos, que tudo indica que a consciência da salvação, dessa conversa aqui, Nicodemos foi ter com clareza no momento da crucificação de Cristo. Aquilo ali era um anúncio. Então, quando Jesus posteriormente vai ser crucificado, Nicodemos estava lá, Nicodemos ajudou a preparar o sepultamento de Jesus com José de Arimateia. Nicodemos estava lá. Eu fico imaginando Nicodemos olhando aquela cruz sendo levantada e ele se lembrando daquela conversa que ele teve com Jesus, e Jesus falando para Nicodemos: importa que o Filho do Homem seja levantado. E Nicodemos agora está olhando e no coração dele crendo para a glória de Deus. Irmãos, quando olhamos para a cruz de Cristo, quando olhamos para o Cristo crucificado e sabemos da ressurreição dele, devemos crer que nisso está a garantia da salvação do veneno da serpente, não daquela que foi levantada no deserto, enviada no deserto por Deus, mas olhando para a cruz de Cristo, é que nós temos a salvação do veneno da serpente que estava no Éden. Olhando para Cristo, é que nós temos a salvação. A conclusão é que conhecer sobre Jesus, irmãos, é muito bom. Conhecer a palavra é uma maravilha, é uma bênção. Mas nascer de novo é o que importa. Jesus disse a Nicodemos: importa nascer de novo. Essa é a essência, é essencial. Aquele conhecimento tem o seu valor, mas sem nascer de novo não resolve, porque tem que nascer do alto. Tem que nascer do alto. Meu irmão, o quanto você conhece de Jesus precisa ser testificado no quanto que você expressa Jesus na sua vida. Eu apelo, meu irmão, nessa noite para uma coisa: se a gente não está parecendo com Cristo, não está errado. Se a gente não está parecendo com Cristo, está errado. Não estou dizendo que a gente tem que ser idêntico, porque a gente não vai ser, ainda não. Mas sabe de uma coisa? Eu não posso olhar para trás, não posso olhar para trás e dizer o seguinte: o pastor Rogério, há 5 anos atrás, se parecia muito mais com Jesus do que ele parece hoje. Não posso. Eu preciso olhar para trás e saber o seguinte: olha, aquele Rogério parecia menos com Jesus do que o Rogério de hoje. O Rogério de hoje ainda tem muito que aprender, ainda tem muito que crescer, ainda tem muito que melhorar, não há dúvida disso, irmão. Mas eu preciso saber, eu preciso perceber no meu modo de vida, já que eu nasci de novo, que quanto mais o tempo passa, mais com Cristo eu pareço. Isso é para mim e é para você. Nasceu de novo?
Amém, glória a Deus. Jesus entrou na sua vida, maravilha. Se não entrou, peça. Se já entrou, continue pedindo. Senhor, eu preciso ser mais parecido contigo. Muda o meu coração, muda a minha mente, quebranta-me, Senhor. Quebranta-me. Portanto, irmãos, quando Jesus foi levantado naquela cruz, nós percebemos que nada podemos fazer para nos salvar. É dele que vem a salvação. Olhando para ele, autor e consumador da fé, que nos dá a vida eterna, nós somos vencedores e aguardamos conhecer de perto todas as grandezas celestiais que ele diz que conhece, e só ele conhece. Irmãos, há um caminho para seguir, e Jesus quer que a gente entenda que importa nascer de novo, e nascido de novo, precisamos viver como nova criatura em Cristo. Eu preciso te falar uma coisa agora para encerrar. Às vezes, diante de uma palavra dessa, o nosso coração fica temeroso. A gente é tomado por um sentimento, irmãos, assim, eu não consigo. Isso é muito difícil. Eu não consigo, isso não dá para mim. Eu não tenho como viver em Cristo, eu não tenho como ser uma nova criatura. A palavra de Deus não é para que você sinta isso, é ao contrário. A palavra de Deus é para que você entenda o que disse o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Jesus não está falando para você se desdobrar e resolver a coisa. Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu resolvi. Você só precisa crer, você só precisa confiar, você só precisa se deleitar na minha graça e viver essa vida para o qual eu morri, para que você tenha. É isso. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Feche seus olhos.